Eu sou a Bia Abdala e seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a quiltar de forma simples e fácil e costurar, vem comigo que eu te ensino. E hoje na aula eu vou quebrar alguns mitos do straight quilting. Um deles de que straight quilting é limitador. Nada disso, straight quilting é extremamente fácil. Qualquer um consegue fazer, qualquer pessoa de qualquer idade, basta querer aprender. Hoje eu vou ensinar o caminho de bêbado, é um quilting super tradicional do quilting livre, mas eu vou mostrar como dá sim para fazer essa técnica em peças de straight quilting, em peças que você vai fazer usando o pé de máquina de costura reta. Afinal de contas, o que é o straight quilting? O straight quilting é uma técnica que eu criei para facilitar a minha vida, porque todo mundo dizia que eu não seria capaz de aprender a quiltar devido à minha deficiência. Então, eu não conseguia achar nenhuma professora aqui em Curitiba que me ensinasse a quiltar, que quisesse me ensinar a forma tradicional de quiltar. Então, eu desenvolvi a minha própria técnica. E quando eu comecei a postar os meus trabalhos na internet, as pessoas começaram a me procurar e querer aprender a fazer quilting comigo. Eu já ensinava patchwork, eu já ensinava costura criativa, mas as pessoas começaram a me procurar para tentar aprender a técnica de quilting livre. Eu falava, o que eu ensino não é quilting livre, é uma outra técnica que eu adaptei para que funcionasse para mim. Mas, mesmo assim, elas insistiram. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu acabei montando minha primeira turma de straight quilting. Por isso que o nome eu batizei em inglês. Mas é, sim, uma técnica nova. Foi criada por mim em 2015. E eu batizei com o nome de straight quilting, porque straight, em inglês, significa reto, direto. E como a gente usa o pé de máquina de costura reta, eu resolvi dar este nome. Eu sei que o nome é um pouquinho complicado, mas essa técnica só tem de complicado o nome. Você já pensou em fazer um quilting antes mesmo de escolher a peça que você ia fazer? E alguma vez você já pensou em separar tecido, separar a manta, para depois pensar que tipo de peça e que tipo de quilting você faria? Talvez seja por isso que os teus quiltings não estão dando certo. Talvez seja por isso que as tuas peças não ficam exatamente que nem você planejava. Eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que você precisa primeiro definir qual peça você vai fazer para depois escolher manta, tecido e tipo de quilting. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Isso pode até parecer um absurdo, mas tem muitas artesãs que primeiro elas escolhem o tipo de quilting elas querem fazer. Depois elas escolhem que tipo de material, que tipo de manta elas vão usar e só depois elas vão pensar no tipo de peça. Mas isso é um erro e é um erro muito básico e você não pode cometer este erro. Por quê? Porque o quilting ele tem duas finalidades, eu sempre falo isso aqui no canal. O quilting ele tem a finalidade de embelezar uma peça e de estruturar uma peça. Então imagine você fazendo uma peça super compacta com um quilting super denso e você colocando essa peça numa mantinha de bebê, onde a peça tem que estar suave, solta e macia para ser aconchegante ao bebê. E é por isso que é importante você definir a peça antes de definir o tipo de quilting. E a mesma coisa vai para os materiais. Imagine você fazer um quilting maravilhoso, espaçado, soft, suave, que vá dar leveza ao trabalho, mas usar uma manta super grossa, super densa. E depois de finalizar, você decidir que esta peça vai ser uma mantinha de bebê. Então é importante você definir a peça antes de definir o seu quilting e o seu material. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Já que nós estamos falando em planejamento de peça, antes de iniciarmos uma peça, já faz tempo que eu quero fazer uma mantinha
para minha cadelinha. Ela é uma York bem pequenininha, ela é minúscula, ela não é o mini York, mas ela é minúscula. E ela vive se amontoando em cima dos meus trabalhos de quilting. Toda vez que eu faço uma toalhinha de bandeja, que eu faço um joguinho americano, quando eu vejo, se ela tiver a oportunidade, ela vai se empoleirar em cima e ficar lá, deitada, como se aquilo fosse um tapetinho para ela. E aqui em Curitiba está começando a esfriar. Então, ela adora também se amontoar em cima de qualquer casaco ou qualquer peça de roupa que algum filho deixe em cima do sofá ou em cima da cama. Então, eu decidi que está na hora de eu fazer uma mantinha para ela. Eu quero uma mantinha suave, então o meu quilting vai ter que ser um quilting mais espaçado. Se eu fizer um quilting muito próximo um do outro, cheio de detalhes, vai ficar mais como se fosse um tapetinho. E eu quero que seja algo mais molinho, mais suave, mais acolhedor. Então, pensando em todas aquelas que neste exato momento estão sem o material adequado para fazer qualquer tipo de peça, eu resolvi mostrar um trabalho alternativo. Eu não vou usar manta, eu vou usar um tecido atoalhado. E você pode fazer com uma toalha velha aí da sua casa. Essa peça, ela pode ser feita também para uma mantinha de bebê. Não precisa ser uma mantinha de cachorrinho, pode ser uma mantinha de bebê. Então, eu vou cortar 2 pedaços de tecido e eu vou usar como recheio um pedaço de toalha. Eu vou colocar o meu tecido atoalhado, um dos meus tecidos com o direito para cima e o segundo tecido com o direito para baixo. Não vou passar medidas porque você vai fazer essa peça do tamanho que você desejar. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma costura em toda a volta, deixando uma abertura para poder desvirar. Então, aqui está, eu já fiz a costura em toda a volta, dei retrocesso no início e no final. Eu diminui o tamanho do meu ponto porque o tecido atoalhado, ele desfia muito. Então, faça com um pontinho mais fechado, ou se não, você vai fazer uma costura em toda a volta e depois você vai passar ou no overlock ou no pontinho zigue-zague. Eu, como costurei bem fechadinho o meu ponto, eu simplesmente vou cortar as quinas, tirar os alfinetes e desvirar a peça. Você pode fazer esse tipo de trabalho dando movimento. Você pode fazer ondinhas, pode fazer os cantos, em vez de ficar com cantinhos retos, cantos arredondados, você pode incrementar ainda mais a sua peça. Pode fazer do jeito que você desejar. Agora eu quero que o meu tecido atoalhado fique dentro das camadas, então eu vou colocar a minha mão aqui na abertura entre os 2 tecidos e vou desvirar esta peça. Como o tecido atoalhado é bem molinho, fica super fácil de desvirar, mesmo sendo uma peça um pouquinho maior. Então, é só ir desvirando com cuidado, para não rasgar o seu tecido. Afinal de contas, a abertura não ficou muito grande. Mais uma vez, aqui eu tô dando uma opção de substituir a manta por um tecido atoalhado. Você pode substituir a manta com um feltro, com uma flanelinha. Você só não pode deixar de fazer uma peça só porque você não tem exatamente os mesmos materiais que eu estou usando. Você pode adaptar isso, que é o legal de aprender a criar. Você pode fazer uma peça com o que você tem aí disponível. Uma vez que você desvirar toda a sua peça, você vai acomodar bem, desvirar bem as quinas e daí vai passar bem a ferro para daí fechar a abertura com pontinhos invisíveis. Essa abertura aqui por onde você desvirou tem que ser fechada. Então, aqui está. Primeiro eu fechei a minha abertura com pontos invisíveis, depois eu marquei com a minha régua 3 centímetros e fiz uma borda para o meu trabalho. Essa borda eu fiz com uma costura reta normal, aumentei um pouquinho o tamanho do meu ponto. Agora, eu quero quebrar alguns tabus aqui,
Primeiro, que quilting não pode ser feito com qualquer linha. Eu vou fazer o quilting com a linha de costura, com essa daqui. Eu escolhi uma linha que eu tinha que vai ficar muito legal aqui, vai dar um destaque dos dois lados, mas é uma linha de costura normal e não vai ter problema nenhum. Primeiro, porque essa linha ela vai ficar perfeita, ela vai dar um destaque no lado de cá e do lado de cá ela vai ficar neutra. Vai aparecer dos dois lados, mas vai ficar bem suave, porque ela é um tom sobre tom, ela é quase do tom dessa patinha de cachorro que tem aqui no meu tecido. Eu poderia ter escolhido alaranjado, eu poderia ter escolhido marrom ou até mesmo esse mostarda aqui. Mas eu optei por escolher essa daqui porque o meu tecido do fundo eu escolhi para trabalhar com essa tonalidade. Então, como eu tenho uma linha de costura normal, não é uma linha própria para quilting, é uma linha de costura normal. E como eu vou fazer a técnica de straight quilting, eu consigo fazer o quilting com a linha de costura normal. Eu vou usar ela na bobina e no topo. O segundo tabu que eu vou quebrar hoje é mostrar como dá para fazer o caminho de bêbado com a técnica de straight quilting. Eu quero fazer um caminho mais largo, porque eu quero que esse meu tecido fique molinho, ele tá super gostosinho, poderia até ser uma mantinha de bebê isso daqui, eu tô fazendo pro cachorrinho, mas poderia ser muito bem uma mantinha de bebê. Se você não sabe fazer o caminho de bêbado, desenhar ele na mão, porque o straight quilting ele é todo planejado antes, se você não sabe desenhar na mão, tem muitos modelos na internet, é só você procurar um padrão e depois transferir para o tecido. Se não, você simplesmente vai começar de uma das extremidades, vai preencher uma área e outra área. Então, você pode, se você quiser, pegar a sua régua, ou se você não tiver a régua, você pode medir mais ou menos para dividir esse espaço em espaços mais ou menos iguais. Se você não quiser dividir dessa forma, você também pode dividir marcando o seu tecido. Dobra no meio e dobra no meio de novo. E você sabe que aqui vai ter uma área. Então, para você dividir mais ou menos, não precisa ser preciso, pode ser meio que a olho, porque este trajeto de quilting é um trajeto bem aleatório, você pode fazer bem aleatório esse trajeto. Notem que aqui, da maneira que eu dividi, as duas extremidades ficaram um pouquinho mais estreitas, porque eu não levei em consideração esta parte aqui. Então, o que eu posso fazer para acertar no meio depois é dividir, trazendo a pontinha bem para a dobra. Mas como eu vou fazer um trabalho aleatório, não precisa estar muito preciso. E agora, o movimento do caminho de bêbado são ossinhos. Eu venho, faço um ossinho. E preenchendo o espaço aleatoriamente, para não ser nada padrão. Então, você vai preencher todo o espaço fazendo desenhos aleatórios. Como eu disse, você pode preencher com algum padrão que você encontre na internet ou simplesmente ir brincando de fazer este movimento. Preencheu uma linha inteira, você vai voltar preenchendo a próxima linha. Fazendo curvas grandes e aleatórias, evitando deixar espaços muito grandes sem preencher. Então, primeiro você vai planejar o teu desenho para depois ir para a máquina quiltar. Você tá gostando das dicas e da aula de hoje? Então aproveita e já dá o teu like. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, já aproveita e se inscreve e ative o sininho para receber todas as novidades que eu posto por aqui. E agora, chega de enrolação e bora para a aula! Uma vez que você já tem o seu desenho definido, você vai iniciar bem pela linha de costura, lá por onde você começou o seu desenho, vai pescar o seu fio da bobina e trazer para cima, com uma margem suficiente para fazer o arremate depois. E daí é só começar a fazer o quilting. Basta você tentar se manter o mais próximo do desenho que você escolheu para fazer. Sempre com a sua mão espalmada e sempre direcionando o seu quilting para onde você quiser ir.
O mais legal é que este desenho que você fez é para te guiar, você não precisa ficar 100% em cima dele, você pode ter a liberdade de mudar o desenho na hora que você estiver quiltando. A única coisa que não pode nunca acontecer neste tipo de quilting, que é o labirinto ou o caminho sem fim, é acontecer bicos ou as linhas se cruzarem. Por isso que você precisa planejar ele antes. Cheguei aqui no final, levanto minha agulha, corto e vou ter um fio suficiente para fazer o arremate.